Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tá aqui com mais uma edição daquele quadro bem CSI porque eu vi muita gente aí pelos comentários querendo saber o paradeiro da Colbie Caillat, então aqui vamos nós. A Colbie nasceu muito bem em Malibu, no estado da Califórnia. Ela tem atualmente 34 anos e a carreira dela começou de uma forma bem despretensiosa quando ela publicou algumas músicas na internet. Ela chegou a ser a artista mais tocada do finado MySpace quando ela ainda não tinha sequer um contrato com a gravadora, o que acabou chamando a atenção de muita gente na época, porque pra quem não lembra, o MySpace meio que ajudou a moldar o que viria a ser as plataformas de streaming anos depois. Antes disso, ela tinha tentado participar do American Idol por 2 vezes. Na primeira vez ela foi recusada na pré-audição, ou seja, a equipe do programa não passou ela nem para aquela primeira etapa com os jurados. E na segunda vez ela contou que se apresentou com Bubbly, mas Simon Cowell e companhia acharam que ela não tinha uma boa voz. O que, se a gente for parar pra ver, a Colbie realmente não é aquele tipo de cantora que vai atingir notas altíssimas. Mas ela é um bom exemplo de que alcance vocal não é tudo. Afinal, uma música tem a letra, tem a melodia, a forma como o artista apresenta ela, entre várias outras coisas. Posteriormente, Bubbly acabou se tornando o cartão de visita dela para os chefões das gravadoras. Foi ela que rendeu o contrato com a Universal Music, e mostrando como às vezes divulgação é tudo que uma pessoa precisa, mesmo a música tendo sido disponibilizada gratuitamente quase um ano antes do lançamento oficial, só quando a Universal deu o toque dela que ela se tornou o hit que foi. Primeiro, a música foi disponibilizada gratuitamente no iTunes como single da semana, o que de cara ajudou a viralizar, e mesmo assim, quando a faixa foi colocada à venda, apenas nos Estados Unidos foram mais de 1 milhão de cópias vendidas. Bubbly atingiu o top 5 na parada americana, alcançando grande sucesso mundialmente, além de ter sido o primeiro lugar em países como Austrália, Portugal e Brasil. E nesse caso, muito mais do que posições ou vendas, esse era aquele tipo de música que ficava por meses, se brincar até anos, tocando e tocando porque as pessoas não enjoavam dela. Geralmente quando um artista independente assina com a gravadora, ele começa dali uma nova fase, com um novo repertório e tudo mais. Ainda bem que nesse caso não foi o que aconteceu, porque caso contrário o mundo talvez não tivesse conhecido Bubbly. Com a boa recepção do single de estreia, que eu acho que deve ter surpreendido até o pessoal da gravadora dela, em julho de 2007 foi lançado o álbum de estreia da Colbie, o Coco, que foi novamente um outro sucesso, vendendo mais de 3 milhões de cópias e colocando ela como uma das revelações da música ali da segunda metade dos anos 2000. O disco teve 3 singles oficiais, com um pequeno destaque ali para Realize, que mundialmente foi o segundo maior hit desse projeto. Por outro lado, recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre músicas internacionais que só fizeram sucesso aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui nos cards. E nesse caso, a Colbie tinha uma música que poderia muito bem ter entrado nessa lista. Em 2009, a faixa Midnight Bottom entrou na trilha sonora da novela Três Irmãs e também tocou demais por aqui. E assim, gente, a gente já viu que música e novela talvez fosse a melhor divulgação que um artista poderia ter aqui no Brasil. Novela é o formato televisivo que mais atrai a atenção das pessoas aqui no país, porém, em alguns casos, eu acho que a trilha sonora acabava se sobressaindo, porque eu tinha muito clara a melodia, a letra dessa música da Colbie, porém, dessa novela Três Irmãs, eu não tenho lembrança nenhuma. Midnight bottle, take me, calm me through my memories. Depois de uma estreia muito bem sucedida, as coisas continuaram muito bem com o segundo álbum de estúdio dela, o Breakthrough, lançado em agosto de 2009, novamente pela Universal Music. A primeira música de trabalho desse álbum foi a fofíssima Falling For You, e depois dela o álbum só teve um outro single oficial, cuja faixa I Never Told You foi a escolhida. Apesar do Breakthrough ter vendido bem menos que o Coco, na semana de lançamento ele foi muito bem, e esse acabou se tornando o primeiro álbum número 1 da carreira da Colbie. As 2 músicas de trabalho também tiveram bons desempenhos, no entanto, o grande momento dessa fase veio mesmo nas parcerias. Alguns meses antes do lançamento do disco, a Taylor Swift lançou o segundo álbum de estúdio dela, o Fearless, que só na semana de estreia já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias, e na tracklist desse álbum tinha uma colaboração com a Colbie chamada Breathe. A faixa não chegou a ser oficialmente lançada como uma música de trabalho da Taylor, mas acabou fazendo bastante sucesso, é até hoje uma das músicas mais conhecidas do Fearless, e até rendeu uma indicação ao Grammy de melhor colaboração pop em 2010.
A parceria das duas acabou não ganhando o Grammy, mas quando eu falei que essa fase 2009 e 2010 da Colby acabou sendo maior por conta das parcerias, é porque mesmo ela perdendo o prêmio ao lado da Taylor, ela acabou levando por conta de uma outra colaboração que eu acho que todo mundo aí deve ter ficado verde de tanto ouvir na época. Bubbly fez bastante sucesso, Falling For You também não fez feio, mas eu acho que nenhuma outra música da Colby tocou tanto quanto essa parceria dela com Jason Mars em Lucky. A música ficou por 20 semanas entre as 100 mais nos Estados Unidos, mas além do Grammy, o lance era que ela não parava de tocar nas rádios, porque eu não sei se todo mundo aí sabe, mas naquela época o ranking americano era meio a meio entre downloads legais e execução nas rádios. Em questão de vendas, não foi lá essas coisas, mas nas rádios não parava. Que foi uma situação bem parecida com o que rolou aqui no Brasil, onde essa música não parava de tocar. Tanto que o sucesso que ela fez foi tão grande que ela primeiro foi lançada como um feat, já que ela foi gravada para o álbum do Jason, só que depois dos resultados eles tiraram o feat e ficou como se fosse uma música dos dois e não apenas uma colaboração. Eu não sei se isso ficou claro, mas esse lance de divisões de música é algo um pouco complicado mesmo. Por exemplo, às vezes a gente vê feat tal pessoa. Outra hora a gente vê pessoa X and pessoa Y. Outra hora é fulano with Beltrano. Na prática é tudo a mesma coisa, mas na hora da divisão dos lucros faz toda uma diferença. Mas continuando, os hits da Colby não paravam de vir, o que, se a gente for ver, não é algo tão comum para uma cantora que não tem assim tanto apelo midiático. Porque, por exemplo, se a gente for lembrar das cantoras que faziam sucesso ali no início da década, a gente vai lembrar de quem? Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, quem mais? Kesha, Jennifer Lopez, Britney Spears, entre outras. Mas nessa meiuca aí também tinha Colby, que em 2011 lançou o terceiro álbum de estúdio dela, o All of You, que trouxe hits como I Do e Brighter Than the Sun. Nesse disco ela começou a experimentar algumas sonoridades mais diferentes, não era mais só aquele som acústico, já tinha algumas produções de estúdio mesmo, mas sem descaracterizar o som pela qual ela já era conhecida. E deu bastante certo, porque se a gente for olhar hoje, esse é o disco dela que os quase 8 milhões de ouvintes que ela tem no Spotify mais escutam. Além de ser até hoje o trabalho mais bem avaliado dela pela crítica no geral. Geralmente a Colby sempre trabalhou com pessoas que já faziam um som bem parecido com o dela, e nesse disco ela convidou o rapper Common para participar da música Favorite Song, que por coincidência é a minha música favorita do disco também. Essa foi uma fase bem estável para ela, sem hits que marcaram a década, sem grandes prêmios, sem músicas em novela da Globo, mas foi um trabalho bem bacana que trouxe músicas bem legais e que mostrou que alguma mudança poderia vir um pouco mais pra frente. E veio! Mas antes, deixa um like aí no vídeo para dar aquela focinha. Depois de lançar um disco com músicas natalinas em 2012, no final de 2013 a Colby iniciou a divulgação do quarto álbum de estúdio dela, o Gypsy Heart, tendo a faixa Hold On como o primeiro single do projeto. A faixa contou com a produção do Ryan Tedder, que já estava com a carreira de produtor bem bombada depois de trabalhar com a Beyoncé, Kelly Clarkson, Leona Lewis. O cara foi o que fez Bleeding Love. Hello? Mas naquela época também foi o auge dele como cantor, porque depois de Apologize, em 2013 o One Republic teve aquele hit que todo mundo aí deve lembrar chamado Counting Stars. Só falando desses dois nomes, já dá pra esperar coisas bem diferentes, né? Enquanto o Ryan tem essa vibe mais de fazer músicas pra estádio cantar juntos, refrões grandiosos e tal, a Colby tem uma coisa mais luau de praia, uma pegada mais folk, algo bem distante um do outro, mas que na parceria em Hold On ficou bem ali no meio do caminho, tipo, nem era uma Halo da vida, que aliás o Ryan produziu essa música da Beyoncé também, e também nem era tão levezinha quanto as músicas que a Colby já costumava lançar. Essa é uma das minhas músicas favoritas da Colby, tipo, top 3, até porque eu sou muito fã do trabalho do Ryan, tanto como cantor, quanto compositor e produtor, mas foi uma mudança que não caiu muito bem aos olhos de quem já acompanhava ela. A música teve o pior desempenho de um primeiro single dela. Passado mais de 5 anos do lançamento, o clipe só acumulou 7 milhões de views no YouTube. Com isso, o marketing do disco precisou ser refeito, ele chegou ao mercado após quase um ano da divulgação dele ser iniciada, e com a música que deveria ter sido o carro-chefe entrando apenas como faixa bônus. O que deu uma luz nessa época foi o single Try, que foi lançado na metade de 2014. Aquele clipe em que ela e outras mulheres vão tirando a maquiagem foi muito bem comentado, muito bem aceito na época,
gerou uma repercussão bacana e até a música acabou tocando bastante. Acho até que mais aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Mas não teve muito jeito. Quando o álbum saiu, ele só vendeu 16 mil cópias, 2 anos depois ele ainda não tinha atingido 100 mil, coisa que uns 2, 3 anos antes ela conseguia em questão de dias, e com isso ela acabou perdendo o contrato com a Universal. E só pra vocês verem que por mais que a gente reclame de gravadora, que o trabalho que ela faz com alguns artistas poderia ser melhor, sem elas, às vezes até uma pessoa com um nome de peso acaba se tornando invisível. Em 2016, a Colby abriu a própria gravadora dela. Na verdade, não é nem exatamente uma gravadora, é mais um selo para que a música possa ser distribuída nas plataformas digitais. Porque eu não sei se todo mundo aí sabe, mas Spotify, Deezer, iTunes, essas plataformas como um todo, não é só você chegar lá e subir uma música como é aqui no YouTube. Tem toda uma burocracia, até mesmo para saber quem vai receber o pagamento depois. Em outras palavras, ela era agora uma artista independente e tudo meio que dependia apenas dela. E apesar das músicas do Malibu Sessions ter aquela mesma pegada pela qual ela era conhecida, bonitinha, praiana e tudo mais, aconteceu basicamente quase a mesma coisa em que Bubbly foi lançada sem gravadora. Quase ninguém soube ou deu atenção. Desde 2009, a Colby namora com o músico Justin Young, eles se casaram em 2015, o Justin chegou a produzir algumas coisas para ela aí ao longo dos anos, e se juntos eles já causavam, imagina juntos. Ao lado do marido dela, do músico, compositor e amigo, Jason Rivers, com quem ela já trabalha desde antes de lançar o primeiro álbum, a Colby lançou no final do ano passado, formou no final do ano passado uma banda chamada Gone West. A banda conta ainda com a participação da esposa do Jason, então é basicamente aí um encontro de casais, e até o momento eles já lançaram um EP com 4 músicas chamado Tides, e agora, no comecinho de junho, saiu um novo single chamado What Could Have Been. Como eu já falei por aqui, a Colby nunca foi uma artista muito midiática. Ela fazia muito sucesso, ela vendeu bastante, ela emplacou aí hits que todo mundo deve lembrar, mas eu nem acho que ela deve olhar para essa nova fase da carreira dela como uma queda de status. Ela tá numa banda com o marido dela, com o melhor amigo dela, fazendo o tipo de música que ela gosta. Olhando assim pra ela e pra quem ela sempre se mostrou ao longo desses 12 anos de carreira, eu não acho que ela vai ser aquele tipo de artista que vai ficar em rede social lamentando que as pessoas não estão mais comprando a música dela ou que ela não tá mais aparecendo nos ranks da Billboard. Ela jogou uma música na internet, essa música rendeu aí uns bons 10 anos de sucesso e agora ela tá em um outro momento de vida e profissional. Foi isso que aconteceu com a Colby Kylie. Até aqui. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!